E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos retomar alguns temas de filosofia que eu trabalhei com vocês lá no início das aulas remotas, no início da pandemia, certo? Coloquei para vocês numa aula lá do início, acho que em abril, alguns textos, né? Um texto grande e um trecho menor, né? Do texto maior. O primeiro eu coloquei como tema como a China derrota o coronavírus, né? Esse é um texto de uma página apenas, e depois coloquei um texto completo, né? De onde eu tirei o primeiro, que foi esse, que tem o título A Emergência Viral e o Mundo de Amanhã. Foi um texto bem interessante que dava uma excelente discussão. Infelizmente, né, nós ainda não podemos fazer os debates, né, presencialmente, mas aí eu coloquei também algumas questões para vocês e vou colocar aqui essas questões, né, e vou fazer um comentário rápido, tá certo? E vou disponibilizar o texto mais uma vez para vocês. A primeira questão foi essa aqui, né, de acordo com o texto, as vantagens da Ásia. As vantagens da Ásia, página 1, responda. Aí tem lá o trecho, né? A Europa está fracassando. Os números de infectados aumentam exponencialmente. Parece que a Europa não pode controlar a pandemia. Enquanto isso, começou um êxodo de asiáticos que saem da Europa. Chineses e coreanos querem regressar aos seus países, porque lá se sentem mais seguros. Entre as razões para o aparente sucesso dos asiáticos no combate ao coronavírus, o autor destaca. Aí vem as alternativas. A. Mentalidade autoritária, confiança maior no Estado, vigilância digital. Letra B, falta de senso crítico, medo de morrer, uso de máscaras. Letra C, a consciência em relação aos perigos da doença, o uso de máscaras e as características das democracias asiáticas. E letra D, o uso de tecnologia, a preservação da privacidade das pessoas e novos medicamentos. A alternativa correta, né, parece-me que já disponibilizei para vocês no próprio exercício, na época, a letra A, certo? Então, o autor entendia que para o aparente sucesso dos asiáticos, o que contribuía era a mentalidade autoritária, né, dos próprios asiáticos, a confiança maior do Estado e a vigilância digital. Então, ele vai demonstrar que os asiáticos, como os chineses, por exemplo, né, eles são mais obedientes ao governo, eles são mais obedientes, né, de forma geral. Então, eles respondem melhor às ordens que o governo manda, né? Eles têm maior confiança no governo também, no Estado. E um aspecto interessante é o alto investimento na vigilância digital. Então, no texto mostra, né, que eles têm tecnologia por todas as cidades, né, e essa tecnologia está a serviço da vigilância das pessoas. Então, você passa lá no sinal de trânsito e o seu rosto está sendo filmado, sua temperatura já está sendo medida, você senta lá no metrô, né, esperando lá na estação do metrô para fazer uma viagem. Então, a sua temperatura, as câmeras lá do metrô medem sua temperatura, vê se você está com febre ou não, e avisa ao pessoal que está por perto se tem alguém com febre. Então, e aí o autor diz que isso foi uma enorme vigilância, né, e que isso tira a privacidade das pessoas, mas isso termina que resulta no sucesso no combate à pandemia. E aí a gente poderia discutir se isso é válido, se não é válido, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão da tecnologia, tá certo? A questão 2 diz o seguinte: de acordo com o texto, né? O mesmo texto que eu disponibilizei, página 2, há uma diferença entre o comportamento cultural de europeus e asiáticos, que interferiu no sucesso do combate ao coronavírus. Qual é essa diferença? Aí tem a alternativa A. Os europeus são mais solidários, os asiáticos mais críticos. Os europeus são mais individualistas e os asiáticos mais coletivistas. Os europeus dominam melhor a ciência e os asiáticos controlam a fabricação de máscaras de proteção contra o vírus. Ou letra D, os europeus não dispõem de tecnologia inovadora e os asiáticos são rápidos no desenvolvimento de novas tecnologias. A alternativa correta seria a letra B, né? Os europeus são mais individualistas e os asiáticos mais coletivistas. Esse ponto a gente poderia também discutir várias questões, né? E aí um dos pontos que me chama a atenção aqui é o fato dessa palavra, né? Os asiáticos são mais coletivistas, né? Os asiáticos, eles, por exemplo, usam a máscara e eles usam muito anterior, né, do que nós. Nós passamos a usar agora, só com a pandemia, mas os asiáticos já usavam a máscara em outros momentos. Por quê? Porque eles têm aquela preocupação não só com a própria saúde, mas com a preocupação com os outros. Isso é interessante, né? A pessoa usa a máscara não para se proteger, mas para proteger os outros também. Então, há uma responsabilidade com as outras pessoas, né?
é uma cultura diferente. Então, aqui a gente vê no Brasil gente brigando para não usar máscara, gente, né, com essa cultura individualista de que eu tenho o direito de ser do jeito que eu quero, de fazer o que eu quero, ir para onde eu quiser, da forma que eu quiser. Então, a gente termina colocando em risco, né, a vida dos outros em nome dos interesses pessoais. E aí, isso foi um fator que contribuiu para que o combate ao coronavírus na Ásia se desse de forma mais eficiente, né? Essa ideia de você pensar também nos outros. Então, eu cuido de minha saúde, não só por mim, mas porque eu também posso estar colocando outras pessoas em risco. Então, essa característica de pensar nos outros, ela é mais forte lá entre os asiáticos, né? E aí você veja que aqui no Brasil, por exemplo, boa parte da população, né, em geral, assim, a metade da população não aderiu ao isolamento, né, não estava nem aí. Algumas pessoas por motivos assim, superiores, né, realmente não tinham como, mas muitas pessoas que poderiam contribuir, não contribuíram. Então, o pensamento individualista né, aqui na nossa sociedade ainda é muito forte, certo? Poderíamos também discutir um pouco mais, né, mas vamos à terceira questão, que diz o seguinte: apesar de todo o risco, que não deve ser minimizado, o pânico desatado pela pandemia de coronavírus é desproporcional. Porque o mundo reage com um pânico tão desmensurado a um vírus. A que isso se deve na realidade? Então, essas foram questões colocadas lá nesse texto, né, lá na página 5. E aí eu coloco assim para vocês as alternativas, né? E essa reação assim, desproporcional ao vírus ocorre porque a letra pelo fato de todos estarem despreparados para uma ameaça real e perigosa. Letra B, pela incapacidade dos seres humanos enfrentarem um problema em escala global. Letra C, pela rápida disseminação do vírus em todo o planeta devido à alta capacidade de mobilidade das pessoas. E letra D, ao fato de as pessoas até então estarem muito presas ao mundo virtual e cada vez mais afastadas da realidade física. No texto, como eu peço para vocês responderem de acordo com o texto, né, a alternativa que o autor nos dá é a letra D, né? Então ele vai dizer que essa reação exagerada naquele primeiro momento lá, né, lá em abril por ali, né, maio, que os europeus que vem as ideias de fechar tudo, aquelas ideias de lockdown, não sei o que mais lá, né? Então, o que o autor desse texto achou que o europeu, né? Acho que vocês lembram naquela época que as pessoas faziam estoques enormes de papel higiênico dentro de casa, então aquelas coisas assim loucas, né? E aí ele vai dizer, as pessoas estavam muito presas ao mundo virtual, né? Desconectadas, portanto, da realidade física, e o vírus é uma coisa do mundo real, é um mundo da realidade física, não é um vírus de computador, um vírus virtual, né? E aí é como se as pessoas estivessem desacostumadas com essa realidade, com os problemas da realidade, principalmente lá na Europa, né, ou nos Estados Unidos, em que a presença da tecnologia, né, é muito maior do que na nossa sociedade, né? Quer dizer, eles dominam mais, eles têm mais acesso do que a gente aqui, certo? Bom, podia ser discutido também, certo? Se a gente tiver uma ocasião, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí vem essa outra questão, que foi uma questão mais pessoal, certo? Que eu coloquei um trecho, né? Um trecho aqui para vocês, e que diz o seguinte: a revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A solidariedade, que consiste em guardar distâncias mútuas, não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Precisamos acreditar, né, que após o vírus virá uma revolução humana. Somos nós, pessoas, dotadas de razão, porque precisamos pensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo, né, e nossa ilimitada e destrutiva mobilidade, para nos salvar, para salvar o clima e o nosso belo planeta, né? E aí eu pergunto para você concorda com essa fala, né, do autor desse texto aí? Escreva seu comentário, certo? E aí eu achei bem interessante, isso aqui dá para discutir uma manhã inteira só com esse texto aqui, né? Porque algumas pessoas chegaram a falar, né, que as pessoas iam melhorar a partir dessa experiência, né, do isolamento e tal, e talvez iam ser mais solidárias.
E aí o autor do texto discorda, diz que isso não, né? E aí no Brasil, por exemplo, foi verdadeiro o que esse autor disse, porque o vírus não melhorou, né, em geral, não melhorou o comportamento do brasileiro, né? Então, pelo contrário, nós vimos que, por exemplo, a gente acha fácil na internet informações que mostram que a violência contra a mulher, a violência doméstica aumentou, né? Houve um aumento na criminalidade no país também. Então, houve, no geral, né, muitas pessoas também não aderiram ao isolamento, né, muitas pessoas agiram de forma irresponsável, elas não se preocuparam em preservar a vida dos outros. O próprio governo tomou atitudes assim questionáveis, né, e aí a gente poderia conversar um pouco mais sobre tudo isso. Mas o que eu vejo, né, vocês já responderam essa questão aí, mas a gente pode conversar em outro momento, é que, de fato, né, ser uma sociedade melhor não depende, né, de um evento como uma pandemia, como essa do coronavírus, certo? Então a gente precisaria, né, pensar mais, certo, em outras alternativas. Pensar em como construirmos uma sociedade melhor, certo? Aí eu poderia até colocar aqui para vocês, será que a tecnologia, né, como eu já coloquei na outra aula, se eu não me engano, de filosofia, será que a tecnologia vai nos ajudar a sermos uma sociedade melhor, né? Vai nos ajudar a sermos cidadãos mais críticos? Então fica aí a discussão, né, para a gente conversar, se tivermos uma ocasião. E aí, nesse caso, a resposta de vocês é pessoal, né? Vocês já responderam, então tá muito bem. E aí a última questão foi que temas são postos na discussão no texto que eu coloquei para vocês, né? Como a China derrota o coronavírus. Vários temas, como nós vimos aqui, né? Por exemplo, a questão do uso da tecnologia no enfrentamento da pandemia, né? No uso além dos epidemiologistas, né, os especialistas em informática, então a vigilância digital, como se fala, né, a questão das responsabilidades de cada um num contexto desse, né, as ações dos governos, tudo mais, né. Então, vários textos, a questão do autoritarismo, da questão que o texto coloca, né, que há entre os asiáticos, ele entende que há entre os asiáticos, né, pouco senso crítico, então a questão do senso crítico, então até onde deve ir o uso da tecnologia, né? Até em que ponto nós devemos aceitar sermos vigiados, né, por câmeras, até que ponto nós devemos abrir mão da nossa privacidade, né? O que é mais importante, né, numa sociedade, certo? Então, eu até coloquei para algumas turmas, né, a questão, será que aquele sistema lá da China, né, é um sistema que de fato estava colocando a vida acima de qualquer coisa ou colocando os interesses do governo, né? Então, várias coisas a gente poderia decidir. Isso também seria uma conversa longa para a gente discutir, certo? Mas eu estou retomando o tema, vou colocar os textos para vocês lá e vocês leiam e a gente pode discutir se quiserem na nossa aula presencial, tá bem? Então, a atividade de hoje, né, o material de hoje é isso aí, tá certo? Tchau, tchau.